dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Amando Brasil, priorizando aqui a nossa segunda-feira, priorizando o início da nossa semana com esse momento de conexão, com esse momento de amor, de fé, momento de estudo da palavra, momento de nos conectarmos cada vez mais à sabedoria que vem do alto. Para a gente iniciar o dia de hoje, nós vamos iniciar com a nossa meditação, um momento de conexão, para que a gente possa receber, estar mais presente, porque a vida acontece no aqui e no agora, no hoje. Então eu convido vocês para fecharem seus olhos, já numa postura de confiança, apoiar os pés no chão, os dois pés para sentir a força da terra, força da vida, manter a postura ereta, as costas eretas, o topo da cabeça direcionado para o alto. E assim nós iniciamos um processo de respiração, uma respiração lenta, consciente e profunda. Uma inspiração que vai até as células mais longínquas do nosso corpo. Respiração lenta, cadenciada, que esvazia todo o nosso pulmão. Vamos começar contando até 3, inspirando pelo nariz, profundamente. Prende o ar. E agora sim, expira também pelo nariz, contando até 6. Inspira, conta até 3. Expira, conta até 6. Nesse último movimento, eu vou pedir para que todos inspirem vida. Inspira vida. E expira preocupação. Libera todas as preocupações. Mantenha seus olhos fechados. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a presença aqui no encontro de hoje, a presença que nos consola, a presença misericordiosa, daquele que perdoa todos os nossos pecados e daquele que enxerga a real intenção do nosso coração. Ele que sonda as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades. Aquele que nos dá ânimo no desânimo, força na fraqueza. Inspire lentamente, vai cada vez mais sentindo a presença de Deus, essa força suprema, essa pulsão de vida que te enche de ânimo e de esperança. Mantenha seus olhos fechados, agradecendo pela sabedoria que você manifestou em diversos momentos na semana que passou. Diante de enfermidade, diante de uma calamidade, diante de um fato simples, mas que te trouxe apreensão, preocupação. Agradeça pelos anjos que estiveram presentes na tua vida, unindo a tua ação com sabedoria, através de uma palavra, através de um conselho, através de uma escuta, através de um olhar, através de um gesto. A sabedoria está em todo lugar. A sabedoria está presente na conexão divina que nós temos. Para acessá-la,
Basta estarmos na posição humilde, pequena, a simplicidade de humanos imperfeitos que não sabem nada, ou que sabem muito pouco, mas que têm essa fonte divina à disposição. Mantenha seus olhos fechados, uma respiração em fluxo normal. Sente o teu corpo. Sente nesse momento como estão os teus pés, as tuas pernas. Sente a temperatura das tuas mãos. E agora leva a tua mão para sentir a batida do teu coração. Sente aí o pulso de vida. Sente aí o teu propósito, o teu caminho de realização. Que ao longo dessa semana, a cada dia nós tenhamos mais clareza, mais sabedoria para fazer aquilo que viemos fazer. Unidos à sabedoria que vem do alto, da paz que vem de dentro e da doçura que sai dos nossos lábios, das nossas mãos. Vai agradecendo por algo, vai encontrando um motivo de gratidão da sua semana, um motivo verdadeiro, real. Encontre um motivo simples, grandioso, médio, não importa, mas agradeça. Não deixe de agradecer por algo que você tenha vivido ao longo da sua semana. E devagarinho, voltando para cá com o seu melhor sorriso, oferecendo aquilo que você tem de melhor para todas as pessoas que estão aqui. Em oferecer aquilo que tem de melhor, nós agradecemos desde já pela sua presença, por você estar aqui disponível para oferecer o seu melhor para nós hoje. Bom dia a todos, então. É muito bom estar aqui para mais uma vez a gente falar do amor de Deus por nós e dos nossos aprendizados, né, no nosso dia a dia. Eu fiz uma apresentação para compartilhar com vocês. Quero ver se eu consigo fazer isso, porque isso aqui para mim tudo é novidade. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Vamos lá ver se dá certo. Já está dando certo, Lu. É, Uhum. é que eu não tô vendo certo o que que tá acontecendo. Deixa eu só voltar para a apresentação. Tá compartilhando com vocês aí certinho? Tá sim. Tá, então tá. Se você quiser expandir a tela, que aí não aparece os slides laterais, mas só se você quiser. Deixa eu só. Aqui. Gente, isso dá um nervoso, né? Essa tecnologia, quando a gente tem que fazer essas coisas. É, esses desafios que nos Ah, transformam. Aí, deu agora certo. sim, perfeito. Que bom. Então, deixa eu só fechar aqui, então. Aí, deu certo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 29 de Jó, que, gente, sério, eu nem sei quantas vezes eu montei essa apresentação para poder falar um pouquinho para vocês, mas assim, é um livro que mexeu bastante comigo. Eu acho que ele vai falar, representar muito o nosso dia a dia e o momento em que a gente vem vivendo, né? Nosso governo, nossa situação atual, enfim, e nosso dia a dia cotidiano mesmo, né? Então, o capítulo de Jó, resumidamente, ele fala sobre a saudade dos dias de glórias que Jó tinha com a bênção e a presença de Deus na vida dele, né? Então é uma jornada de memórias que eu vou estar trazendo aqui para vocês.
E ele conta um pouco, né? Revisita os dias em que ele teve muita prosperidade na vida dele, justiça, honra, e onde ele passava, ele era visto como um líder, tá? Então, essa é o que eu vou trazer para vocês. Vou trocar aqui. Trocou de slide? Trocolo. Uhum. Ah, tá. Então, tá certo. É, o clamor de Jó, então, que esse é o versículo, gente, que mais mexeu comigo, que é o versículo 2 do capítulo 29, tá? Como eu tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. E a gente para um pouco para refletir por que que isso aconteceu na vida de Jó. E aí a gente traz para nossa realidade, para nossos dias, né? É, o que que a gente faz, o que que a gente deixa de fazer, deixa de procurar Deus, deixa de estar na presença dele, deixa de sentir ele, e a gente, né, sente essa saudade também da presença dele, de estar com ele, de saber que ele está nos cuidando, de que ele está nos guiando, né? Então, Jó inicia o seu lamento, expressando uma profunda nostalgia pelos tempos em que sentia aquela a proximidade, de favor divino. A essência da dor dele, né, que se resume em todo o capítulo, é a lembrança de uma vida abençoada que ele tinha constantemente e que hoje ele não tem mais, que ele tem uma vida atual de sofrimento, de dor, de perda da família e dos bens, né, e de todo o prestígio que ele tinha. A luz que guiava Jó. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Esse é o capítulo 3. Ou seja, ele recorda o tempo em que Deus o acompanhava e ele não tinha medo para atravessar qualquer dificuldade, qualquer caminho obscuro que ele tivesse. Ele sabia que Deus estava ali com ele e que ele não teria temor algum e que tudo daria certo no final. Então, ele recorda o tempo em que a presença era como uma luz constante da vida dele, iluminava o caminho, mesmo nas horas mais escuras, né, nos momentos mais difíceis. E ela ressalta a clareza e segurança que ele sentia sobre essa luz divina, tá? Então, isso mostra o quanto a gente precisa sentir a presença de Deus para que todo o caminho escuro, toda a dificuldade que a gente tenha na nossa vida, todos aqueles momentos em que a gente pensa em desistir de tudo, em jogar a toalha, que a gente tem que se agarrar ainda mais a Deus, buscar ainda mais Ele, para que a gente tenha sempre esse caminho de luz e de presença junto do Pai. Outra coisa também que ele sente muita falta, ele sentiu muita falta, foi o respeito e a honra que ele conquistou quando a presença do pai era sentida por ele. Então, ele sentia quando se aproximava dos jovens, respeito, dos anciãos, os idosos, né? Também o cumprimentavam, davam um lado para ele. Ele sentia que a presença de Deus fazia isso na vida dele. Ele era totalmente respeitado, ele era um líder onde ele ajudava as pessoas necessitadas, é, com na época, né, com o que era possível, obviamente. É, os jovens e idosos, vamos voltar um pouquinho aqui porque eu estou fugindo um pouco da minha apresentação. Os jovens e os idosos, né, saíam do caminho, os idosos se levantavam na presença dele. Os líderes silenciavam para escutar o que ele tinha para falar. Os príncipes e os homens importantes guardavam silêncio, atento às suas palavras. Então ele era um homem com uma sabedoria muito grande e que as pessoas gostavam muito de ouvir o que ele tinha para falar. E tinham uma admiração muito grande, muito forte por ele. Então, onde ele chegava, ele demonstrava respeito e as pessoas estavam sempre ansiosas pela presença dele, porque ele era uma pessoa que tinha uma grande sabedoria, que ele carregava consigo isso, né? Então, todo mundo queria ouvir o que Jó tinha para falar. Aqui. O justo protetor dos necessitados, que foi o que eu falei antes, que ele ajudava muito as pessoas naquela época.
Por ele justamente ter essas condições, ele ajudou muito as pessoas. Então, ele socorria os pobres e os órfãos, é, os olhos dos cegos e os pés do aleijado, o julgador imparcial. Então, o socorro aos pobres e aos órfãos, ele socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Os olhos do cego e os pés do aleijado, eu era os olhos do cego e eu os pés do aleijado. O julgador imparcial, eu investigava as causas que não conhecia e julgava como justiça, quebrando os dentes do ímpio para arrancar a presa. A atuação de Jó, ela era marcada por uma compaixão ativa e com um compromisso inabalável com a justiça social. Então, ele era um homem justo, que gostava das coisas certas e ele ajudava muito a sua comunidade, né? Deixa eu só passar aqui. Então, ele usava a justiça como uma vestimenta para ele. Isso ele carregava com muita. Me fugiu a palavra Jesus. Ele tinha muito orgulho de carregar isso com ele, né? A justiça que ele praticava. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Jó empregava essa metáfora equiparando a conduta justa e íntegra a uma vestimenta que cobria por completo. Isso não era mera exibição, mas a essência do seu caráter e da autoridade que ele tinha. Ele se via como um líder justo, um rei que governava o povo com equidade e proteção, e não apenas um indivíduo comum. Então, ele praticava muito isso. Como ele sentia muito essa presença de Deus, essa proteção de Deus, o amor, o carinho de Deus na vida dele, ele praticava isso com as pessoas mais necessitadas diante dele, que passassem pelo caminho dele. Opa, aqui, saiu tudo. Aqui. A esperança de vida e prosperidade. Nos dias de glória, o Jó nutria uma fonte convicta sobre o futuro. Longevidade, que é lá no capítulo 18, acreditava que viveria muitos dias, concluindo sua vida tranquilamente em seu lar. Lá no capítulo 19, ele falava sobre vitalidade. Tinha certeza de que suas raízes estariam firmes junto às águas que o orvalho permanecia em seus ramos durante a noite. E a glória renovada, sua glória seria sempre nova, o seu arco se renovaria em suas mãos, simbolizando força e poder contínuos. Ou, resumindo, ele tinha uma fé muito inabalável. Ele refletia isso para as pessoas próximas. Ele era muito confiante de que de que Deus sempre estaria ali com ele. é, e ele não imaginava que, ao mesmo tempo que ele estava recebendo tudo isso, né, todas essas bênçãos, todas essas coisas na vida dele. Ele não percebia, mas ele foi se distanciando, né, de Deus, porque essas coisas começaram a mudar um pouco o que ele sentia com Deus. Ele perdeu essa proximidade, vamos dizer que o poder que ele ganhou, né, de todos esses estar próximo, as pessoas reconhecerem ele acabou se afastando um pouco do que Deus realmente queria e do propósito, né? E foi nesse momento em que as coisas da vida de Jó não começaram a fluir, não, né, onde ele se afastou de Deus. Então, a influência e o conselho de Jó. Audiência atenta, os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Conselho precioso. Depois que eu falava, não replicavam. Minhas palavras caíam sobre eles como chuva.
e palavras revigorantes. Minhas palavras eram esperadas como a chuva da primavera, e minha boca se abria para eles como para a chuva tardia. Os conselhos eles não eram apenas ouvidos, mas reverenciados, ou seja, Jó era uma pessoa muito querida, as pessoas gostavam muito de ouvir o que ele tinha para falar. Então ele era sempre muito querido em meio à sua comunidade. Ele também sempre foi muito consolador, né? Como eu falei antes, ele sempre trabalhou ali em prol da sua comunidade. Ele era visto como um líder e chefe, né? Ele escolhia o caminho deles e se assentava como um chefe. Ele morava como um rei no meio das suas tropas, como um consolador dos que choravam. Ele não apenas guiava, mas oferecia um refúgio e esperança para aqueles que passavam por tribulações, sendo um porto seguro em tempos de tempestade. E a presença restauradora. Sua presença, ele já falando de Deus aqui, tá, gente? Ele já estava falando, aqui ele estava falando em como era quando Deus acompanhava ele. Sua presença trazia não só conselho, mas também um senso de ordem e alívio, transformando o lamento em paz. Então aqui ele já sentia a diferença de não ter mais aquela sensação de Deus estar próximo dele, dele estar afastado da presença divina, das bênçãos de Deus na vida dele, que ele sentia todos os dias constantemente e que o levaram tão longe a ser uma pessoa tão amada, querida, respeitada por todos. E a conclusão é a dor que ele sentiu, né, em meio a tudo isso, de perder essa aproximação com Deus, essa presença de Deus, e a vontade de retornar tudo isso, né, o anseio pela restauração, de um dia novamente resgatar tudo isso com Deus Pai, para ter essa proximidade, de conseguir a sua família novamente junto. Então, aqui até ele fala, dá um resuminho bem forte, assim, de tudo o que é. O livro de Jó, ele é um lamento profundo sobre a perda da bênção e da justiça que ele experimentava. Era tudo que Deus proporcionava para ele na presença. Jó lamenta não apenas a perda de seus bens e da família, mas a perda do prestígio que ele tinha, da influência que ele tinha sobre a comunidade, sobre as pessoas. A influência e a sensação de presença divina. Esse capítulo ele revela a profundidade e o sofrimento humano diante das adversidades, mas também implicitamente o anseio pela restauração divina, ou seja, o momento de voltar a ter aquilo com Deus, sabe, de ter tudo aquilo que ele já teve antes. E o retorno aos dias de glória, que é justamente recuperar aquele respeito, a justiça, a felicidade e a família que ele tinha, a paz que ele sentia em ter tudo isso com ele, né? Então, e o retorno dos dias de glória, onde a justiça e a retidão prevaleciam. Resumindo, gente, tudo respeito e honra, né? Você é muito abençoado, você recebe todas as ferramentas, e quando você é abençoado com tudo isso, o importante é você não perder, não se afastar de Deus, e sim sempre manter essa proximidade com o Pai, buscar nele sempre seu refúgio, por mais difícil que sejam todas as situações. E eu vejo as situações difíceis como uma oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores, né? Pessoas mais corretas, mais justas. Então, toda dificuldade ela acontece com a permissão do Pai, para que nós possamos, né, tornarmos esses humanos pessoas melhores. Um desafio que eu vou deixar para a semana, tá? Praticar a presença de Deus. Pratiquem a presença de Deus na vida de vocês. Analisem tudo o que acontece ao redor de vocês, todas as situações e o que estiver acontecendo, qual é a reflexão que vocês vão tirar disso? É a presença do Pai ou é a não presença do Pai na vida de vocês? É o momento em que a gente precisa, de fato, estar mais presente,
de Deus, buscar mais a Ele, ou um momento de gratidão, de agradecer por tudo que Ele está nos provendo, né? Todas as bênçãos em que Ele está nos permitindo viver. Seria isso. Falei demais.